Tá. Boa tarde a todos os colegas, membros do Comitê de Risco. Vamos dar início à nossa reunião. Demais membros do comitê devem ingressando ao longo da reunião, justificando a ausência do professor Pietro. Ele fez contato, acho que houve um rompimento de uma fibra ótica na cidade de Indianópolis e lá estão sem sinal de internet com maior qualidade, por isso ele não vai estar acompanhando conosco a reunião na sala. Também aí, vocês todos verificaram na mensagem que a professora Paula Carim colocou, já justificando. Estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Verifica aí, Milene, o seu áudio, os outros colegas estão acompanhando. Aí ela disse que não está me ouvindo e eu falo aqui para ela verificar o áudio, né? Mas totalmente sem sentido. Escrevi aqui no chat. Então, justificando também a ausência da Sara, a professora Paula Carim colocou aqui que ela está aí se recuperando de Covid. Os demais colegas devem ingressar ao longo da reunião. Reunião ainda estamos aí nos recuperando, se assim é possível dizer, das perdas na última semana, uma semana bastante difícil, né? Perdemos 2 servidoras no mesmo dia na nossa instituição para a Covid. Acho que isso abalou não só a mim, mas toda a nossa instituição, né? E é complicado você ir retomando, discutindo esse assunto em meio a esse cenário, onde mais servidores e com certeza estudantes também estão aí sendo acometidos pela pandemia. Temos a situação da Sara, colega nossa aqui do comitê também. O professor Marcelo Terra trouxe a informação da professora Adelma no campus Gurupi. A gente fica realmente muito apreensivo. E tenho certeza que todos estão aí em oração, não só pelos nossos servidores e estudantes, mas por toda a sociedade. Vamos dar sequência ao nosso trabalho, fazendo o que nos cabe, né, enquanto comitê, fazer uma reflexão, uma análise do cenário, da evolução da pandemia, como é que está a situação sob o ponto de vista de cada um dos colegas que compõem o comitê, e no nosso ponto de pauta deliberativa nós temos aí a manutenção, né, a apreciação da manutenção das atividades administrativas em formato remoto por mais 30 dias. Lembrando que em relação às atividades acadêmicas, assim como nós deliberamos e recomendamos ao Consulp na última reunião, as atividades de ensino estão suspensas, todas as atividades presenciais ao longo do semestre, né, passando aí a valer mais o semestre 2021/1 a atividade em regime híbrido, né, ou seja, prioritariamente remoto, e fazendo uso de atividades presenciais só em casos muito excepcionais, tendo-se ali assegurada as condições, né, de não contágio, com base em todo o protocolo estabelecido pelo comitê. Para dar sequência no trabalho, vou pedir aí o Ebert para fazer uma análise do cenário, trazer as informações, logo na sequência, Milene e Luiz Adriano. Ebert, pode ficar à vontade. Milton, ajuda aí passando para ele Isso, obrigado. Boa tarde a todos. Todos me ouvem? Sim, Ebert. Tá ótimo, então. Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar novamente aqueles dados que normalmente eu apresento nos dias, né?
Achei aqui o lugar para compartilhar a tela. Então, eu vou compartilhar com vocês os resultados que temos dos últimos 15 dias, né? Uma reflexão geral sobre os números do Brasil e algumas observações que, durante a análise, não deu tempo para me focar muito na análise de hoje, porque os dados sempre eu pego de um dia para o outro, né? E como aqui estamos em exame especial, eu tive que dar uma atenção maior, como eu sou coordenador de curso, né? Eu tive que dar uma atenção maior para essas atividades e eu acabei não conseguindo fazer uma análise mais profunda, mas dá para a gente poder entender alguma parte de processo. Então, nós vamos falar o que houve nos últimos 15 dias. Em relação aos últimos 30 dias, também é muito importante a gente poder pensar. O Brasil chegou aos seus 10 milhões de casos, né? Nós temos 1.684.000 a mais, porque nós tínhamos 8.500 casos na última vez que nós reunimos. A incidência era de 4.000 casos, né? Passou agora para 4.881. Então aumentou aí 800 casos por cada 100 mil habitantes, número muito significativo para o Brasil. Nós estamos tendo uma aceleração da Covid bastante significativa, como vimos em janeiro, continuamos em fevereiro. O número de óbitos teve um aumento de 37 mil, né? Passamos dos 200, quase 250 mil óbitos, né? Estamos com 248 mil. A letalidade, ela continua na faixa de 2,4, né? Então, ela teve uma pequena desaceleração em relação ao número total de casos, né? Porque aumentou o número de casos e morreu um pouquinho menos de pessoas. Mas está uma letalidade muito elevada ainda. E a mortalidade subiu para 100,64 para cada 100 mil habitantes, um aumento de 15%, que é 2 vezes o valor do aumento da taxa do mês anterior, né? Então, nós estávamos numa fase onde que o Brasil tinha diminuído a aceleração da mortalidade e nós vemos que no último mês tivemos uma aceleração do número de óbitos. Tocantins continua ainda na mesma posição em relação aos outros estados, com aumento de 4,14%, né? Tivemos um aumento aí de cerca de 13 mil casos, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A letalidade continua em 1,35%, né? A taxa de óbito subiu 8,01%, quase 10% do número de casos. Então, nós podemos ver no gráfico que houve realmente uma aceleração da Covid em torno de janeiro, continua em fevereiro, né? Apesar de ter diminuído um pouquinho, mas ela continua numa média muito elevada em relação ao número de casos. Em relação ao número de óbitos, ela continua estável, né, num nível muito elevado, acima de 1.000. Em relação ao número de casos totais, dá para a gente observar que nós vimos começando a ter um platô e depois agora, a partir de dezembro, sempre numa ascensão em relação à curva, o aumento da curva, né? Então, nós estamos numa fase que está descontrolada e ela tem uma ascensão. Lógico que não numa forma tão gritante como foi no início da pandemia, mas agora talvez nós entramos numa fase log também realmente grande, porque pelo que a gente observa, apesar de ter aumentado um pouquinho o número de casos, nós observamos que o número de óbitos foi maior e o número de internação parece ser muito maior ainda do que era anteriormente. Isso é, essa cepa que está circulando, o momento agora, ou os casos que estão ocorrendo, estão tendo uma gravidade maior do que era anteriormente, visto que as UTIs de inúmeras cidades, inúmeras capitais, se encontram num estado bastante grande de ocupação, né? Temos aí quase 100% de ocupação,
em alguns estados, principalmente os estados do norte. Estamos vendo crescendo também no do sul, né? Então, é preocupante o momento que nós vivemos, né? Podemos ver que o número de casos confirmado por dia, no Tocantins, ele teve um aumento, mas depois estabilizou numa faixa elevada, né? Em torno aí de 350, 400 casos por dia. E agora, nos últimos dias, nós já chegamos a 700 casos. Por aqui dá para ver que não entrou ainda o último dia de ontem, que foi 700 casos, né? Então, nós provavelmente chegaremos aí a ter novamente 1.200 casos nesse mês de março, que segue adiante, né? Nós precisamos redobrar os nossos cuidados. O número de óbitos também vem acumulando, né? Vemos que está aumentando. Nós tínhamos chegado a um certo platô entre o mês de outubro a dezembro, e agora em janeiro começamos a subir novamente, né? Com uma seção bastante significativa aí, tendo um acúmulo de 167 óbitos nos últimos 30 dias, média de 5 óbitos por dia. E isso reflete essa curva que nós vemos aqui. Apesar que ela está caindo aqui, mas eu não vejo essa diminuição tão grande, porque parece ela ter estabilizado nessa faixa de 5 óbitos, 4 óbitos aí, né? Então vamos ver durante esses próximos dias como que ela vai se manter. E principalmente porque, como estamos com problemas de falta de leitos especializados, né, principalmente de UTI, na capital, isso impacta também no número de mortes, porque a tendência é que em algum instante algum paciente possa não ter os cuidados necessários para que ele possa se manter vivo, né? E com isso pode aumentar a taxa de morte, principalmente daqueles que vêm do interior, né? Nós vimos que o grande número de mortes estavam sendo observados no interior do Tocantins por falta de assistência. E aí, como os principais hospitais que possuem UTI são nas cidades maiores e marcantes do estado, né, como Gurupi, Palmas, Araguaína, né, e Araguatins, praticamente, nós vemos que a atenção para esses pequenos municípios acaba se tornando mais difícil, e com isso aumenta o número de óbitos. Em relação aos casos totais, continuamos sendo as maiores cidades com os maiores números de casos, não mudou muito. Uma coisa interessante que a gente pode observar é que a cidade de Palmas aumentou cerca de 4.000 casos, né? Antes nós estávamos aumentando em torno de 1.000 casos, aumentou muito no último mês, por mês, né? 1.000 casos por mês. Araguaína dobrou o número de casos também, passou para quase 2.000 casos no último mês. Gurupi aumentou em quase 1.000 casos, 885, mostrando que ele saiu em torno de 200 para 850 casos, quase 3 vezes o valor. Colinas do Tocantins manteve um baixo número de casos no último mês, né? Colinas, por isso que está até sem coloração vermelha e nem um fundo amarelo. A coloração vermelha é para aqueles que aumentaram o número de casos, e a amarela para aqueles que duplicaram ou triplicaram o número de casos. O mesmo ocorre com Porto Nacional, que teve um aumento significativo no número de casos, tá bastante grande, quase 1.000 casos no último mês, estava em torno de 300 casos. Paraíso do Tocantins teve um aumento de 590 casos, teve um aumento cerca de quase 2 vezes, não chega a ser 2 vezes, então é um valor de menos de uma vez o valor que tinha, que era 400 e poucos casos do último mês. Formoso do Araguaia teve um aumento de 51 casos, foi bem menor do que existia anteriormente, que chegou a ter 300 casos em um único mês. Araguatins teve um aumento de 161 casos, também teve um aumento quase duplicado de número de casos. Pedro Afonso teve um aumento de 51 casos, ele controlou bem a pandemia na região, que chegou a ter quase 300 casos por mês. E Lagoa do Confusão teve um aumento de 103 casos.
Dianópolis, que se enquadrava nos municípios com maior número de casos, ele retroagiu, saiu desse grupo e agora se encontra com 694 casos, cerca de 69 casos a mais. Ele está abaixo daquilo que ele teve no último mês. Em relação aos últimos 14 dias, podemos observar que os municípios com maior número de habitantes foram aqueles que tiveram mais elevados, mostrando aqui, olha, para vocês verem, Palmas teve uma elevação muito grande de casos nos últimos 14 dias, junto com Araguaína, Porto Nacional, Gurupi, né, e praticamente Tocantins, que quase ficou com metade daquele valor que ele tinha colocado durante o mês inteiro, né. Em relação a 100 mil habitantes, para ver quais são aqueles que estão praticamente descontrolados em relação à população total, né? Podemos observar que Palmas adentra esse número, né? Junto com Porto Nacional. Normalmente ficava aqui dentro dessa faixa somente cidades do interior em pequeno número de uma população pequena, porque quando aparecia um foco de 15, 20 pessoas, ela era um número muito significativo em relação à população total, né? Então, no caso aqui, como nós vemos, podemos observar, Palmas teve um aumento muito grande de casos, fazendo com que ele chegasse a ser observado dentro desse grupo. Outra coisa importante que a gente conseguiu observar nesse pequena análise é que a maioria das cidades que apareceram nesse momento são aquelas cidades que permeiam a BR-153, né? São paralelas à BR, ou que estão no momento de grande fluxo de caminhoneiro, né? Em relação à planta e colheita de soja, né? Então, nós podemos observar muito bem isso nesse instante, e que reflete o início da nossa pandemia, quando nós vimos o começar do aumento do número de casos pelas cidades que margeiam a BR-153. Provavelmente, parece ser que existe como se diz, um adentramento para o nosso estado da nova cepa, também via terrestre, não somente por via aérea, né? Então aqui nós temos a confirmação hoje do primeiro caso com a cepa de Manaus, a P1, né, do Tocantins, foi noticiado hoje. Entretanto, nós estamos vendo o aumento de casos, principalmente nas cidades que estão margeando a BR-153, que pode ser um indício, né, da possibilidade dessa cepa estar entrando também nessas cidades que margeia a BR, né, ou que estão em processo de colheita da soja, né. Em relação ao número de casos, nós vimos que em algum instante houve a perda do controle, né, em algumas cidades, como por exemplo Colinas, né, São Bento, Xambioá, Ananás, né, e por isso que figura com um número muito grande em relação a 100 mil habitantes. Entretanto, nos últimos meses, né, não, nos últimos 15 dias principalmente, não foi esse reflexo que nós vimos no gráfico anterior, né. Mas, de maneira geral, foi tão impactante o momento que eles se perderam, né, o controle durante a pandemia, que até hoje figura-se entre os principais municípios com o número de casos em relação a 100 mil habitantes. Nos últimos 14 dias, podemos observar que o aumento maior realmente foi naquelas cidades que eu acabo de dizer, né, que eu citei, mostrando aqui, então, cadê? Araguatins, né? Cidade de Araguatins. E Dianópolis, que nos últimos 14 dias também teve um pequeno aumento aí desses casos. Óbitos, quer dizer, casos não, desculpa, óbitos. É interessante a gente lembrar que mesmo falecendo na cidade, por exemplo, como Palmas, impacta muito pouco em relação a 100 mil habitantes, porque a cidade é grande, né? Por isso que sempre aparecem cidades menores nesse instante aqui.
E a letalidade, como nós vimos, né, realmente acontece nas cidades do interior. A letalidade é relacionado com pessoas que ficaram doentes e que morreram, né? Não está relacionado ao número de pessoas que moram na cidade. Então, portanto, nós podemos ver que a falta de assistência é fundamental para que esses municípios pequenos e do interior tenham essa letalidade tão grande, né? Que são todas cidades que não existem uma assistência adequada em relação ao nível de hospitalização, né, que requer a Covid. Então, essa é a informação que tenho. A gente sente muito o instante que nós vivemos, principalmente porque acho que todos nós já tivemos familiares que foram acometidos, alguns que morreram, né? E estamos com colegas de serviços que também estão doentes, outros faleceram, então realmente é um momento muito difícil para nós e que, pelo que nós vemos nos dados, nós estamos em instâncias de ascensão da pandemia, né? Que nos deixa muito mais atento a redobrar os cuidados, principalmente em relação ao distanciamento, uso de máscara, se possível utilizar máscara com nível de segurança maior, a N95, caso não tenha, usar uma máscara dupla, né? Uma máscara cirúrgica com uma máscara comum, caseira, né? Porque o instante requer muito cuidado, né? Que a gente está vendo aí, que é não só o reflexo em relação às pessoas que nós convivemos, e principalmente aos números que nós temos, principalmente da ocupação hospitalar, que vai refletir posteriormente nos dados que nós temos em relação ao óbito. Né? Eu acho que o que eu tinha para falar hoje seria isso, e eu agradeço. Muito obrigado. Oi, já entra direto com o professor Antônio. Então vamos lá. Estão me escutando? Só confirma, por favor. Sim. Obrigada. Primeiro, boa tarde, né? Segundo, o coração está em luto, né? Mas a gente tem que continuar o comitê para poder colocar todo mundo a par do que está acontecendo e ter a tarefa, né, de conduzir isso. Há um ano atrás, a gente não tinha nada. Agora a gente já tem mais de 100 mil artigos, né? Tem mais de 4 mil estudos em andamento sobre tratamento e de vacinas, né? E acho bom a gente dar uma parada e fazer um esclarecimento. O que é mutação, o que é variante e o que é uma cepa, né? Para as pessoas leigas poderem entender as coisas. A mutação de um vírus às vezes acontece de uma forma leve e que a estrutura dele não é afetada. E às vezes acontece várias transformações onde a estrutura é afetada. E o que acontece é justamente isso, é como se fosse um bloco de construção, né? Aí ele tem uma variante. Essas variantes que estão surgindo, elas têm consequências, né, de cepas. Simplificando, tá? A cepa é uma variante que ela é construída de maneira diferente. Portanto, ele se comporta de uma maneira diferente em relação ao vírus original. Essa diferença de comportamento pode ser sutil ou óbvia, tá? E, essencialmente, todas as cepas são variantes, mas nem todas as variantes são cepas. Dito isso,
a gente vai para a questão do informe sobre as vacinas. Em Tocantins chega agora 5.900 vacinas, né? São 3.500 de Oxford e Coronavac 2.400. Aí vem a questão que a gente pode fazer essa colocação também, que existe uma frente nacional de prefeitos e saiu hoje a decisão do STF que os prefeitos e governadores podem adquirir a vacina desde que ela seja aprovada na Anvisa. Aí os prefeitos argumentaram, aí deixaram para que as vacinas que já foram aprovadas em outros órgãos internacionais ou nacionais, que elas possam também ser usadas. Aí entra um assunto bem importante, porque a Pfizer, aquela que é menos 70 graus, né, ela tem eficácia tanto na B17, como na B51, como na P1 e na P2. Né? Todas as cepas e variantes, elas entram com uma eficácia da vacina de 95%. A gente tem a Moderna, que ela não atinge a P1 e a P2, né? A Novavax, que não é a Coronavax, que ela atinge a B17 e a B13, mas ela não atinge P1, P2. A Johnson, que foi agora a terceira fase, né? Ela tem eficácia só em um tipo, e ela tem a Sinopharm, que tem também eficácia só em um tipo. Aí não tem sido dados ainda a AstraZeneca nem a Coronavac, né, sobre a atuação nas cepas. Isso, como eu falei, que existe uma frente nacional e a gente sabe que a nossa prefeita ela participa ativamente dessa frente nacional, né? Torcer para que ela consiga trazer todas essas vacinas o mais rápido possível, né? Porque existem situações que têm que ser faladas. Não adianta entrar numa campanha de vacinação com um público pequeno, porque o que acontece? Esses vírus que estão soltos podem mudar, virar variantes, virar uma cepa, e a vacina que for dada em consequência deve vir depois com uma terceira dose ainda, para poder pegar essa cepa, ou então torcer para que a pessoa não pegue. Muita gente tem uma ideia distorcida do que é o coronavírus, né? Pegou uma vez, não, já tô. Não, a vacina já saiu o resultado, ela dá uma imunidade de 8 meses. A vacina, o vírus não se sabe quanto tempo dá essa imunidade, e fora isso, depois dessa imunidade, você vai pegar de novo. Então, pode durar 3 meses, 5 meses, dependendo da carga viral, e você está ainda fragilizado e vir a piorar mais ainda. Essa cepa que foi descoberta em Palmas, né, saiu já no noticiário e tudo mais, ela tem uma situação que não está comprovado ainda
um estudo sobre a questão da mortalidade provocada, mas sim da aceleração e não da morte, né? Vamos ver se o estudo ele evolui junto com essa parte de proatividade de aquisição da vacina. Enquanto comitê, depois eu vou fazer uns encaminhamentos dentro do grupo mesmo, no WhatsApp, mas enquanto comitê, o meu relato sobre vacinas e esse sobre tratamento ainda a gente tem umas colocações erradas por parte de alguns médicos, né, sobre o kit fake, mas a gente tem que lutar para que a ciência evolua e a gente tenha pelo menos um tratamento para não chegar ao absurdo de amarrar um paciente para que ele não faça a extubação, né? Que por não ter anestésico, que a gente ficou sabendo que aconteceu em outros estados. E torcer para que as pessoas comecem, já tem um ano isso, que as pessoas comecem a ter noção do perigo, né? Como o colega Herbert, em sua fala, colocou muito bem a questão das máscaras, né? Depois eu faço encaminhamento para a comunicação. Seria bom que a comunicação reforçasse isso, né? A questão da qualidade de máscara, porque eu vejo hoje em dia, agora, né? As pessoas andando só com uma máscara de tecido. E essa é a minha fala, uma fala que traz um pouco de esperança, apesar do nosso governo Bolsonaro ser omisso nessa questão da compra, mas se esse calendário proposto pelo ministro Pazuello não for respeitado, a prefeita e o governador, pelo STF, já tem autorização da compra da vacina. É só isso. Obrigada. E fica aqui meus sentimentos para os amigos e familiares das pessoas que o Covid levou. Obrigado, Milene. Luiz Adriano, fique à vontade. Oi, boa tarde, pessoal. Infelizmente, a gente teve essa semana passada aí, dos colegas que perderam essa luta aí, é um pesar muito grande, né? A doença trouxe para a gente uma certa dificuldade em termos para estar enfrentando isso tudo. Como bem o colega Ebert colocou, a gente vê nitidamente aí esse crescimento de casos, né? A gente está aí com um ano, um pouquinho mais aí nessa situação de pandemia, é muito tempo. E realmente isso acaba por trazer para a gente, né, eu observo, converso. Luiz, Oi. Desculpa, só um instante. Se você puder falar mais alto, os colegas estão dizendo que está baixo o áudio, tá? Oi. Fique à vontade. Tá. Não sei se meu microfone é meio ruim aqui mesmo. Melhorou um pouco, gente? Sim, Luiz, melhorou. Ok. E a gente observa, depois desse transcorrido todo esse prazo de pandemia, né, até natural, as pessoas já estão um pouco cansadas de praticar as medidas de proteção que a gente sabe, né, que são conhecidas de todo, o uso de máscaras, álcool gel, distanciamento e tudo. E onde que eu vejo isso? Por que eu falo isso? Eu observo, vivencio isso até onde eu resido. As pessoas já estão cansadas e não estão seguindo muito isso, né? Principalmente os jovens. Eu vejo muita grupinho de jovens e tudo que não são a mesma família, reunidos e tudo. Então, mesmo que
não têm aquele conhecimento, não se transmite, tudo, não estão praticando ali essas medidas de segurança. E é importante para a gente, onde eu falo, é segurança coletiva. Todos nós estamos envolvidos nisso. A gente não pode relaxar. E acaba que essa questão nos causa mais dificuldade ainda. Se a gente trouxer isso para o nosso ambiente de trabalho, né, a gente está aqui todo mundo em trabalho remoto usando o home office. Isso também a gente já está observando, conversa com os colegas de outras entidades e estão chegando situações de trabalhadores que começam a sentir problemas em função desse home office, porque muitas vezes não é um ambiente adequado, as pessoas não têm uma postura adequada por não ter um ambiente adequado, e aí acaba se acometendo de outras situações, dores lombares, estresse, sempre tendo um outro acometimento. Então, gera tudo isso para a gente também. E é uma dificuldade, porque como controlar isso? Né? A gente não tem essa resposta pronta de imediato. O que seria o ideal? Termos a vacina. Mas a Milene bem colocou, a gente ainda tem um longo caminho até essas vacinas chegarem e estarem disponíveis para a grande população como um todo. Estamos caminhando, né, ainda que a passos lentos, mas estamos indo nesse sentido, nesse objetivo. Mas falta um bom período ainda para que isso tudo seja ideal. Então, o que cabe para a gente? O que nós podemos fazer? É respirar fundo, conseguirmos manter a calma, conseguirmos mantermos esse alinhamento e continuarmos, né, usando as máscaras, bem colocado pela Milene, a gente observar a qualidade, né, dessas máscaras, a questão da limpeza, a asepsia dessas máscaras de tecido que a gente está usando, né, e observarmos a qualidade dessas máscaras. Estamos enfrentando aí uma nova variante que tem um potencial mais agressivo, de acelerar, né, a questão da doença, então nos traz essa responsabilidade de observar isso com mais vigor e não deixar isso cair e cairmos nesse cansaço, nesse questão de não acreditar, isso não vai acontecer comigo, então não é por aí, gente. Pode acontecer sim, e esta preocupação de proteção é para todo mundo, né? Lembrando que o fato de eu usar máscara não é necessariamente só para a minha proteção, é primeiro proteção do outro, né? Por isso é importante de todos usarem máscara. Por isso é essa necessidade de ter isso bem divulgado e falarmos para todos, olha, é necessário, é importante que todos usem essa máscara. Então, sempre vou bater nessa tecla porque isso está na nossa mão. A gente tem isso na nossa mão e a gente observou que isso ajuda, contribui muito significativamente, enquanto a gente não tem o ideal, que seria termos a vacina disponível para todo mundo. E ainda não chegamos nesse ponto. Então, só para a gente reforçar isso daí, e a gente precisa manter foco nisso e reforçar esse uso e manutenção dessa medida de proteção aí, que é coletiva e é individual também. E é isso que eu tinha para estar contribuindo hoje e esclarecendo com os colegas. Obrigado, Luiz Adriano, pelas contribuições. Passando a palavra aos gestores dos campi, professor Josafá, pode ficar à vontade. Professor Josafá? O professor Josafá deve estar com algum problema lá. Cristiano, fica à vontade, Campo Saraguaína. Boa tarde a todos, né? Espero que estejam todos bem. Primeiramente, né, manifestar meu pesar, né, pelo falecimento, né, das colegas, né, na semana passada. Isso me abalou muito. Inclusive,
Já estive lá no velório, lá em Araguatins, uma situação assim, muito triste mesmo. Com relação aqui ao campus, né, o que a gente observa aqui, né, os colegas continuam no home office, né, como já vinham fazendo, alguns voltaram presencial, outros retornam, entendeu, ao home office. Né, com relação à cidade, entendeu, aqui de Araguaína, a gente observa, né, um crescimento, como o Herbert bem pontuou, né, na avaliação dele, né, a situação aqui também está se agravando, não está ainda tão grave como está Palmas, né, pelo menos por enquanto, né, e no mais é isso aí. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Iomar, está presente? Ok. Professora Miriam, Pedro Afonso, pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Vou iniciar aqui minha fala reforçando as palavras do Antônio e dos demais colegas, né, com relação à perda das servidoras. No último dia 18, para a gente aqui do campus foi uma notícia assim, muito triste mesmo, porque a Alderice ela já tinha trabalhado conosco e, como sempre, uma pessoa muito querida por todos nós. Então, aqui fica uma singela homenagem e também meus sentimentos para os familiares, amigos e todos os servidores do IFTO, né? Foi uma notícia muito triste mesmo para todos nós, né? E com relação às atividades administrativas, a gente segue firme aqui, bastante trabalho como sempre, né? Com alguns servidores realizando as atividades presenciais e alguns de forma remota. E com relação às nossas atividades acadêmicas, a gente vai retornar nossas atividades agora na próxima semana, dia 1º de março, na modalidade híbrida, conforme a gente já vem fazendo já desde do outro semestre, né? E na cidade aqui, como o Herbert bem falou também, assim, os casos estão controlados, aumentaram, mas está se mantendo mais ou menos constante, mas a gente acredita que a tendência vai se aumentar conforme estão acontecendo nas outras cidades, né? Mas a gente tem continuado aqui o trabalho firme de conscientização, conforme o pessoal também comentou, que não está fácil, mas a gente tem buscado sempre estar controlando essa questão do uso de máscara, do álcool, da questão da aglomeração, para não ocorrer, né? E aí, de forma geral, é isso, e eu agradeço a oportunidade aí de fala. Obrigada. Obrigado, professora Miriam. Antônio Carlos, representando o Iomar, Campos Colinas. Pode ficar à vontade, Antônio Carlos. Acho que você está sem microfone aí, né? Pode colocar no chat e a gente faz a leitura aqui. Professor Wendel não está aqui na sala. Professor Edilson, Campus Porto Nacional, pode ficar à vontade. Está sem áudio, Edilson. Opa, estão me ouvindo agora? Bom, estava com um problema com o microfone também. Porto, como o Herbert colocou bem, né, está em situação crítica, né? Parece que veio uma pessoa aqui para o hospital de Porto com um problema na perna, ele contaminou praticamente a equipe de saúde toda aqui da cidade. Então, é uma situação bem crítica. A prefeitura endureceu as regras aqui na cidade. Se você sair sem máscara agora é multado de R$50. Então, aqui está uma situação bem complicada. Eu mesmo estou saindo só para ir no mercado e vim aqui no IF. O medo está grande e, pelo que está se falando, é a nova variante lá que chegou em Porto Nacional. Então, com quem você conversa, o medo é constante aqui na cidade. E em as atividades do campus reduziram cada vez mais nesses dias. Pouca gente tem vindo ao campus. As servidoras estavam mais vindo, era da Cores. Uma está com suspeita também de estar com
com a Covid, porque teve contato com o sobrinho que testou positivo. Então, pouca gente mesmo tem vindo, mais as pessoas que não conseguem, às vezes, desenvolver o trabalho em casa têm vindo à instituição. Algumas coisas estão abertas, né? A gente vem aqui de vez em quando, eu e o Gutenberg na administração ou um outro setor, e a gente também está acompanhando a obra que está sendo executada aqui na instituição. E uma vez na semana, uma equipe terceirizada vem também para manter a instituição limpa. Então, a circulação está bem reduzida na instituição, como também está começando a ficar reduzida na cidade como um todo, né? A preocupação aqui está muito grande. E eu acho que era isso. Eu acho que o medo está maior do que quando começou a pandemia. É muito feio aqui em Porto Nacional, a situação. Obrigado, professor Edilson. Professor Pietro, fique à vontade. Boa tarde a todos. Só me confirma se estão me escutando bem aí, por favor. Sim, Pietro, tudo certo. Obrigado, professor. Realmente é muito triste a notícia que tivemos aí nos últimos dias aí das colegas que foram acometidas pelas vítimas da nossa pandemia, dessa pandemia terrível que está lastrando tudo. E realmente é algo que nos deixa muito pensativos, preocupados. Ultimamente também verifiquei uns noticiários que aconteceram em Palmas de algumas instituições que voltaram às atividades presenciais e já suspenderam justamente por alastramento dessa pandemia dentro da sua instituição. E aqui em Dianópolis, apesar dos dados, né, apresentarem que a cidade diminuiu o número de casos, tendo a mais apenas 69 casos, a gente tem mantido ainda as atividades de modo remoto, atendendo todas as demandas, utilizando os meios tecnológicos disponíveis para nós, justamente para poder continuar mantendo esse nível de cuidado pessoal e coletivo, né? Para que a gente não possa perder mais ninguém. E aguardo realmente, respondemos esses dias aí uma demanda da Prefeitura, já no plano de vacinação municipal, para incluir também os servidores aqui do campus já nessa vacinação. Então, acreditamos que muito em breve, se a vacinação realmente acontecer de forma geral, a gente possa retornar às nossas atividades presenciais. Então, no mais, professor Antônio, pessoal, as informações aqui de Dianópolis são essas. Obrigado. Obrigado, professor Pietro. Professor Marcelo Terra, à vontade. Boa tarde a todos. Aqui em Gurupi também parece que aumentou bastante os casos. Alguém divulgou num grupo de WhatsApp aí que foi constatada um caso já com a nova variante, né? E, infelizmente, temos essa situação em que uma professora nossa, a professora Adelma, encontra-se internada na UPA. Já faz 2 dias que está lá. Isso também nos causa preocupação, porque geralmente não fica esse tempo todo lá. Então, acreditamos que os hospitais estejam lotados. Ela está no oxigênio, né? Parece que de ontem para hoje não teve febre, que já é um bom sinal, mas infelizmente ainda está lá ainda e precisa de cuidados. Estamos também muito consternados aí com a situação que ocorreu no IFTO. O pessoal tem trabalhado de forma remota, as aulas estão acontecendo de forma remota e é isso. Isso é o que está a situação aqui em Gurupi. Obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Professor Manuel, Formoso do Araguaia, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, pessoal. Do mesmo jeito, eu me solidarizo também a todos do IFTO em nome das 2 professoras aí das 2 servidoras que vêm a falecer, né, através da Covid. E aqui em Formoso, como o Luiz Adriano estava falando e os outros da saúde, né, a gente tem uma preocupação, porque a comunidade aqui está acompanhando os dados e houve uma redução. Porém, não sei se todos estão atentos, né, já vai iniciar a época de colheita, né, colheita do arroz aqui na região de Formoso, Lagoa da Confusão. E como os dados do professor aí de Araguaína está mostrando, né, um dos motivos de aumento dos casos é através desse fluxo de caminhão, né? Isso nos deixa muito preocupados, mas a gente tem algumas notícias boas aqui para Formoso, né? Uma solicitação que eu fiz para o atual prefeito, né, foi implementada, houve a criação do comitê de risco do Formoso do Araguaia, né? O tanto é que amanhã não, sexta-feira a gente vai ter uma primeira reunião, né? Uma segunda reunião, aliás, que a gente participa também. E isso vê o avanço, né? Os cuidados que o município agora está tendo.
E aí, em termos do campus, nós não temos nenhum relato de nenhum servidor com suspeito nesses últimos 30 dias. E todas as medidas que estão tendo, os trabalhos remotos que a gente está desenvolvendo, e só está indo no campus mesmo, somente aquela equipe que está fazendo o rodízio, como os outros campos estão acontecendo, tá? É isso. Obrigado, professor Manuel. A colega Maria Goretti, representando o professor Jardel, campus Lagoa da Confusão. Pode ficar à vontade, Goretti. Veja se seu microfone está habilitado. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, Goretti, tudo certo, fica à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, meu sentimento a toda a comunidade pela perda dos nossos colegas, né? Deus conforte, de receber um bom lugar. Aqui na Lagoa, houve uma diminuição dos casos ativos, porém, como o professor Manuel comentou, a gente vai entrar em constante fluxo da cidade, né? Que pode ser que os casos aumentem. E é uma preocupação que está chegando próximo de nós, né? Cada vez mais a doença, né? Conhecidos, servidores, nossos familiares. E é uma preocupação muito grande, que a gente estava já na expectativa de voltar e houve todo esse retrocesso, parece que estamos iniciando de novo a pandemia. Dá aquela preocupação, né, da gente não voltar esse ano, mas o que importa são as vidas, né? As nossas atividades de ensino estão sendo mantidas, preparando para o início do semestre 2021. Dia 10 inicia nossas aulas e as atividades administrativas básicas também. E é isso, na expectativa de melhorar a pandemia, né? Para todos, que a gente possa retomar nossas atividades presenciais. Mas é isso, professor. Muito obrigada. Obrigado, Goretti, pela contribuição. Fábia, representando o professor Flávio Elisiário, Campus Paraíso Tocantins. Pode ficar à vontade, Fábia. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, Fábia, tudo certo. Então, bem, o Campus Paraíso, né, tem dado continuidade às atividades de forma remota. Inclusive, vamos iniciar o nosso semestre letivo em 2021/1, agora dia 1º de março. O atendimento presencial, quando necessário, tem sido feito no gabinete, obedecendo às normas de segurança, né, por meio do revezamento dos técnicos administrativos. Na cidade, o boletim epidemiológico, por exemplo, de hoje, né, registrou 40 novos casos. Né, isso tem deixado a população mais preocupada, e um óbito que ocorreu na sexta-feira. Outra situação é que o prefeito, né, emitiu um decreto autorizando o retorno das aulas presenciais, né, no município. E isso já tem 3 semanas que está em andamento e está sendo feito em regime de revezamento entre as turmas. Pelo que parece, está dando certo. É isso, mas também tem a opção, né, da não obrigatoriedade, ou seja, aqueles pais que não querem mandar seus filhos vão continuar recebendo as atividades como estavam sendo feitas anteriormente. Obrigada, é isso aí. Obrigado, Fábia. Milene, você solicitou fazer um encaminhamento, pode ficar à vontade. Logo depois a gente passa para a deliberação. Obrigada, professor Antônio. A respeito que se coloque dentro daquele documento, que se saia dentro desse próprio comitê, a questão de um treinamento obrigatório no retorno das atividades presenciais. A gente tem que fazer alguma forma que os alunos possam ter acesso a uma só informação, bem como os servidores, né? De repente pela web, coisa assim. O outro encaminhamento é a respeito de um aplicativo de celular
né, que se possa ter a prevenção da ocorrência. Se lembra que o comitê saiu com uma resolução que a gente fizesse um acompanhamento dos casos. Já esse aplicativo já poderia vir abrangendo isso. Aí fica a solicitação, o encaminhamento. E vai novamente o encaminhamento da minha parte de sair aqui, ou no CODIR, ou no Consup, alguma manifestação e tudo, porque a gente já teve colegas que vieram a óbito e a gente não pode permitir, e isso não é questão de autoridade, é questão sanitária, é questão de saúde. A gente não pode permitir servidor, colaborador, quem quer que seja, dentro do espaço acadêmico, sem máscara. Eu entendo que, voltando ao assunto, né, a gente tem que sair com isso para que a gente, dentro do espaço acadêmico, a gente não pode vir a multar, a gente não vai poder chamar a polícia, né, porque é só questão da Polícia Federal. Então, tem que sair, sim, algum meio para que a gente possa se resguardar a questão da saúde. Falo isso por causa da nossa perda do Campus Palmas, falo isso porque sou do Campus Palmas e tenho conhecimento de servidor negacionista. Então, eu peço para que seja um encaminhamento, ou que seja uma nota, ou que o comitê faça isso via e-mail, que tenha um impacto de responsabilidade. São esses encaminhamentos, professor. Obrigado, Milene. Juliana solicitou fala também. Vontade, Boa Juliana. tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, Juliana. Boa tarde, pessoal. A princípio, eu queria expressar minhas condolências pelo falecimento da dona Fátima, da Alderice. Ficamos todos enlutados, como a Miriam falou, foi uma notícia bastante chocante para todo mundo. É nesses momentos que a gente compreende a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Queria trazer algumas informações que haviam sido solicitadas pelo comitê de reunião a respeito do quantitativo de notificações de caso de Covid aqui no IFTO. Nós solicitamos aos CIAs, formalizamos e eles enviaram essa semana esses dados. Então, até o momento, nós já tivemos 39 notificações de caso de Covid no IFTO. É claro que esse número ele não reflete a realidade. Nós acreditamos que existe aí uma subnotificação muito grande, porque muitos servidores ou não fizeram o teste para comprovar que estavam com Covid, e alguns que fizeram não encaminharam aos CIAs porque não perceberam a necessidade de solicitar licença, ou então, quando tiveram acesso ao resultado do exame, já havia lhe passado aquele momento de maior crise dos sintomas. Mas no momento que os CIAs têm, são os dados de 39 servidores do Instituto Federal do Tocantins, que formalizaram a ocorrência de Covid, e de 3 falecimentos. Quanto aos servidores de saúde, algumas informações. Nós estamos em contato, a Coordenação de Qualidade de Vida aqui da DGP, faz algumas semanas que a gente está aí tentando empreender esforços para incluir os nossos servidores de saúde na lista de servidores que serão vacinados. A princípio, tentamos contato com a Secretaria de Saúde do Estado, nós não tivemos retorno, e também entramos em contato com a Secretaria de Saúde do município. Nessa segunda secretaria, nós já tivemos uma resposta, e o que foi que eles nos orientaram? Eles falaram que, neste primeiro momento, a prioridade de vacinação são para os profissionais de saúde que estão nos hospitais, nos postos de atendimento. Mas que, finalizando essa etapa de vacinação desses servidores, caso ainda existam vacinas disponíveis, que eles podem estar disponibilizando para profissionais de saúde de outros órgãos.
Então, o que é que nós estamos providenciando nesse momento? A relação dos servidores do IFTO com cargos na área de saúde, e nós vamos estar enviando para a Secretaria Municipal aqui de Palmas. Não vamos fazer distinção de campus, se o servidor é de Araguatins, não vamos fazer, vamos apenas enviar a relação com o nome, o cargo do servidor e a matrícula, comprovando que ele é um servidor aqui do IFTO, e nós iremos aguardar para poder esperar ver se vai ter aí esse cenário de sobrar vacinas, depois que eles concluírem essa etapa de vacinação nos hospitais, para a gente estar organizando também que nossos servidores possam ser vacinados pelo município. Ainda não é certeza, mas é uma possibilidade. Então, nós vamos estar trabalhando também nessa linha para quem sabe, a gente consiga ser incluído, pelo menos os profissionais e os servidores da área de saúde. Era isso. Juliana, só reforçar a necessidade de que essa informação seja encaminhada para a Secretaria Municipal em cada um dos municípios onde nós temos unidade, né? Não adianta eu gostaria enviar de só falar. os de Palmas. Sim, Milene. Sim, a respeito da questão do profissional. Quando se fala profissional de saúde, só linha de frente, isso é meio dúbio, porque se acontece alguma coisa com qualquer pessoa no meio da rua, o profissional de saúde é obrigado a fazer o atendimento. Então, a gente é linha de frente a partir do momento que a gente faz um comprometimento profissional. E eu conheço pessoas profissionais de saúde que não são linha de frente que se vacinaram, né? Até candidatos a vereadora. Agora, tem que ver a questão do Cadastro Nacional de Saúde. Eu até mandei para o senhor, professor Antônio, a respeito que o TCU tem cadastro no CNES. Eu sei que talvez os institutos não tenham, mas já é uma proposta de fazer um estudo para que a gente possa ter, porque os profissionais de saúde teriam cursos de capacitação e uma valorização maior da nossa profissão. É só isso. Obrigada. Obrigado, Milene, pelas considerações. Acredito que são importantes darmos aí prosseguimento. Em relação à recomendação que você trouxe sobre a questão do uso das máscaras, tanto o próprio documento elaborado e aprovado nesse comitê e submetido e validado pelo Consulc, ele já traz essa prerrogativa, todas as unidades já estão cientes de quais são os protocolos que devem ser seguidos. Agora, existe sim a necessidade da sensibilização de cada servidor, de cada servidora em relação à utilização de máscara, à utilização do álcool, a toda essa parte de cuidado e higienização. Veja a dificuldade em meio a toda uma pandemia que nós estamos vivenciando, nós criarmos um regulamento para enquadrar o servidor em algum tipo de ressarcimento financeiro por não estar utilizando máscara. São tantas coisas para nós nos preocuparmos que chega a ser complicado a gente ter que fazer isso em uma instituição de ensino, né? Deveria se ter uma consciência maior. Eu acredito que aí a importância de nós fortalecermos as ações de conscientização. Sim, a responsabilidade é de cada gestor local de conduzir esse trabalho juntamente com sua equipe, acompanhar, orientar, mas acredito que a sanção, nesse momento, ela ainda perpassa muito mais por uma orientação e um acompanhamento das gestões locais. Esse comunicado, é isso que eu iria propor, você escreve no chat, que nós reforcemos isso no e-mail que vai ser veiculado na comunidade com as deliberações dessa reunião, reforçando a importância desse cuidado de cada servidor. A respeito do treinamento que você citou, tanto a estudantes como também acredito ser importante a servidores,
em relação às medidas, né, quando nós estivermos aí retornando à atividade presencial, eu até já solicito, se puder ser dado um encaminhamento, se necessário, podemos até estabelecer uma portaria para fortalecer a validade desse trabalho, uma iniciativa aí compondo a nossa equipe técnica, você, Luiz, professor Ebert, Dr. Edson, a Sara, que pudessem indicar quais os pontos, como é que isso pode ser trabalhado, eventualmente fazer até a construção desse material em vídeo. A equipe de comunicação certamente já está aí à disposição para auxiliá-los, mas o ponto-chave é a obtenção desse conteúdo. E aí, enquanto instituição e tendo no nosso quadro servidores técnicos qualificados, como temos, nós não podemos simplesmente copiar e colar conteúdo espalhado na internet. Nós precisamos que vocês produzam o conteúdo a ser veiculado nesse curso, então já peço esse trabalho. Havendo aí a concordância ou não havendo nenhuma manifestação contrária da parte de vocês, eu já vou solicitar ao Milton que faça a portaria aqui no gabinete, os nomeando para a condução desse trabalho. Tá? Herbert deu ok, Milene também. Ok, obrigado. Agradeço a vocês. O Dr. Edson não está na reunião, mas acredito que ele também vai ser favorável a somar nesse trabalho. Mais algum colega gostaria de acrescentar informação antes de passarmos à deliberação? Não havendo manifestação, então passamos ao próximo ponto de pauta, que é a deliberação acerca da manutenção das atividades remotas no âmbito administrativo do IFTO pelo prazo de mais 30 dias. Tá? De acordo aí com todas as informações colocadas pelos membros do comitê e as análises que vocês têm feito, aqueles que forem favoráveis a prorrogar por mais 30 dias, por favor, respondam sim, os demais contrários não ou abstenção. Ok, agradeço a todos os colegas, estão aprovados por unanimidade. Verifica que na votação, o professor Josafá está conosco acompanhando. Professor Josafá, eu tinha repassado fala, acho que o senhor devia estar com algum problema no momento. Se eu quiser fazer fala, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo certo, seu áudio. Obrigado, professor, por conceder o espaço. Da mesma forma que os demais campos estão sofrendo com os seus servidores internados, outros há um bom tempo já aí no hospital, isso acaba mexendo com todos os servidores, porque queira sim ou queira não, o contato existe, a aproximação existe, o apego, seja de forma do trabalho ou forma mesmo este trabalho. Mas existe uma ligação e essa ligação é que faz esse vínculo, e esse vínculo acaba se fragilizando ou aumentando de acordo com as situações. E no caso da pandemia que nós estamos vivendo, ele tem fortalecido e a preocupação existe por todos os servidores, né? Nós estamos aqui também de luto, o campo de Araguatins, uma servidora nossa, que a gente, na verdade, a gente não trata nem como servidora, é como da família. Então, a gente está abalado, assim como eu acredito que o pessoal de Palmas, que tem a servidora de Palmas, também estão totalmente abalados com tudo isso.
E o que a gente prega é o que todo mundo já sabe, né? Um pouco mais de responsabilidade, entendeu? Porque o tanto de mídia que tem, o tanto de propaganda que tem sobre essa doença que está matando. Está matando e não está matando pouco. Mas mesmo assim, parece que ela só existe quando afeta alguém próximo de você. Fora isso, não existe doença para muita gente. Que é um contrassenso. Então, nós aqui do campus, nós estamos estarrecidos, abalados com tudo isso, com a perda da nossa colega, amiga e da família. Mas o que mais ainda está chocando o contexto é que parece que a sociedade não está nem aí, e boa parte da sociedade não está nem aí. Um exemplo simples, basta você se movimentar um pouco pela rua, você percebe que as pessoas não estão nem aí, felizmente. E hoje pela manhã eu tive um contato com um colega meu, que é prefeito lá da cidade de Imperatriz, e nós conversando, ele baixou um decreto e disse que a situação está caótica. Está caótica e muito complicada. Aquele cenário que nós estávamos assistindo sobre Manaus pode se tornar uma coisa comum no restante do país, se as coisas andarem do jeito que estão andando. Então, o que eu peço aos colegas, da mesma forma como já foi colocado por todos aqui, tanto agora como em reuniões passadas, enfim, só não tem a informação quem não quer. Ou por ignorância mesmo, que eu acho que é ignorância. Então, eu peço aos senhores que assim que vocês tiverem a oportunidade de pedir para usar máscara, e manter esse distanciamento, que eu acho que é o grande, a importância do momento é esse. E sempre enfatizar que as mãos, entendeu? É um dos caminhos, é um dos veículos para que a gente possa contaminar. Tá? Então, às vezes a gente pega e leva a mão na boca, no olho, enfim. E a aglomeração é o que faz a gente se contaminar. O que eu peço aos colegas é só você conseguir conscientizar já fez o seu papel. Se você conseguir mais de você já foi extraordinário. Então, eu acho que é isso, viu, professor? Eu não tenho muitas palavras além dessas. A situação está caótica, não é só aqui não, em todo o país, eu acredito. Espero que com essas vacinas e com a responsabilidade desses gestores maiores com relação às vacinas, saia dessa briguinha, né, política e irresponsável que estão sendo feitas e passe a atender a população. Tá? Então, era só isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Josafá. Reforço aí meu abraço ao senhor e todo o campus Araguatins nesse momento de extrema dificuldade. Tanto a comunidade de Araguatins como a comunidade de Palmas e do IFTO como um todo. Então, realmente muito triste nesse momento. Né? Comentava isso no início da reunião. Acho que o senhor e o professor Wendel, que agora está conosco, também não acompanhavam. Então, reforço aí essa mensagem. Acho que é geral. A sexta-feira passada foi um momento de extrema dificuldade, né, de tristeza na nossa instituição. Acho que estamos todos ainda tentando assimilar e em meio a novas notícias de contágio que só aumenta a nossa preocupação. Professor Wendel, se o senhor também se quiser manifestar antes de encerrarmos, fique à vontade. Boa tarde a todos. Peço primeiramente desculpa pelo atraso. Surgiram algumas questões que eu precisei resolver agora antes de entrar na reunião.
terminou se alastrando mais do que a gente pensava. Mas eu queria participar justamente para expor, né, essa situação que a gente está passando. Como o professor Josafa falou, o campus está em luto, literalmente, pela morte da dona Fátima. Isso foi realmente um baque grande para todos da comunidade do Campus Palmas. Ela era muito querida por muitos servidores, muitos alunos também. E a gente fica, de certa forma, até feliz. Eu tive a oportunidade de falar com a família dela e ela agradeceu ao todo o carinho que foi demonstrado durante todo esse momento que ela teve hospitalizada e também após o falecimento dela. Todos sempre muito solícitos, todos muito respeitosamente também dizendo que ela faria muita falta e realmente vai fazer muita falta ao campus. E as demonstrações de carinho, a família agradeceu muito. E que elas se sentiram muito alegres por sentir esse carinho que a comunidade tinha também pela dona Fátima, e o reconhecimento por todo o seu trabalho. E isso a gente não pode negar, né? A dona Fátima tem realmente uma caminhada dentro da instituição muito linda. Ela foi muito feliz em por onde ela andou. E os setores são muito gratos por isso, e nós, como gestores máximos, né, somos gratos também por tudo que ela pôde fazer, e o exemplo fica, né? Ficamos preocupados também com o alastro que houve realmente um aumento grande da quantidade de pessoas que estão contaminadas, e inclusive servidores. A gente teve a comunicado essa semana de cerca de 7 pessoas dentro do próprio campus, servidores nossos, estão com suspeita, e também algumas confirmações já estão caminhando nesse sentido, já estão sendo confirmadas, e a gente não vai expor os nomes, né, mas estão surgindo cada vez mais nomes. Um professor, um outro colega fala que um outro está com problema, está suspeitando, e me preocupa bastante essa situação que a gente está passando. Apesar da gente estar tentando ao máximo, né, parece que houve um certo relaxamento por parte até dos nossos colegas. Eu acho que é importante a gente tentar fazer alguma ação estratégica no sentido de tentar reforçar o pedido, né, que o pessoal precisa se cuidar. A instituição está fazendo o máximo possível para isso, né, no sentido de que a gente está possibilitando o trabalho em forma remota, né, para todos, para que todos possam ter condições de se cuidar, se proteger nesse momento que a gente está passando. E a gente gostaria também que os servidores tivessem comprometimento de também estar junto conosco e se cuidando. Isso é uma coisa que acho que é importante a gente tentar fazer alguns banners, algumas coisas para tentar passar no e-mail ou na página do Instituto, do comitê, se for o caso, inclusive. Acho que seria bastante interessante. E no momento, principalmente, que a gente está próximo de ter uma vacina que possa trazer pelo menos um certo alívio, né? Não quer dizer que ela vai ser a solução total. Como muitos médicos já disseram, isso vai ter vai ser um passo. Não quer dizer que a gente está totalmente livre dela, né? Mas pelo menos a gente vai ter uma condição de um possível retorno mais para frente, né? Acho que é isso. No mais, agradecer a todos, pedir mais uma vez desculpa pelo atraso, e estamos à disposição no que for preciso, e contem conosco. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Wendel. Então, acredito que todos os colegas gestores puderam se manifestar. Não sei se algum outro colega deseja trazer nova informação. Se ele quiser, pode ficar à vontade. Só para complementar, então, antes de fecharmos, reforço aos colegas que nós enviamos ofício a todas as prefeituras onde nós temos campo presencial, tá? Informando, né, primeiro questionando sobre o plano municipal de vacinação, em que fase do plano municipal de vacinação os servidores do IFTO estavam enquadrados, e reforçando a necessidade de priorização da vacinação a todos os nossos servidores e estudantes. Então, isso já foi feito em todos os municípios. Destaco ali que a comunicação da Juliana adicional diz respeito aos profissionais de saúde
tá, do IFTO, e de modo especial nós estamos aí tentando que sejam enquadrados como profissionais de saúde de linha de frente do enfrentamento da pandemia, para ter, se houver uma priorização nível 0, que eles sejam enquadrados. Tá? Então, só para diferenciar as comunicações, mas a comunicação em relação a todo o quadro de servidores já havia sido feito e oficiado a todos os municípios. Agradeço a todos os colegas pela contribuição, desejo aí um ótimo fim de tarde a todos, um ótimo trabalho, e vamos reforçar na nossa comunidade a mensagem da importância do cuidado, em especial nesse momento aí que a gente está atravessando. Grande abraço a todos, até mais.